Hoje em dia, praticamente todos nós somos criadores de conteúdo, mas nem todos têm isso como uma profissão, embora os números estejam aumentando no Brasil. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, a FGV Comunicação Rio, aponta um crescimento de 30% de criação de conteúdo pela internet nos últimos 12 meses. E eu não estou falando daquele post de final de semana, aquela foto do prato bonito no restaurante. Estou falando de quem transforma, de fato, um celular em um equipamento para ganhar dinheiro, ou uma câmera digital em um meio de comunicação. Nesse estudo, 42% de quem respondeu afirma que a venda de produtos digitais é a sua principal fonte de renda. Isso, inclusive, já ganhou até um nome: Creator Economy, a economia movimentada através dos criadores de conteúdo. Para a gente conhecer um pouco mais sobre essa realidade e o futuro dessa profissão, nosso convidado presente aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad é o Leonardo Rodrigues, videomaker e proprietário da Hardô. Muito bom dia para você, Leonardo, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer estar aqui com vocês também. Prazer é todo nosso. Leonardo, Creator Economy, o que começou 20 anos atrás, chutando muito alto, como uma comunicação para aproximar as pessoas, como comunidades do Orkut, hoje virou uma profissão e virou uma peça importante para a nossa economia? Virou. Eu costumo dizer que a criação de conteúdo, hoje, ela não é mais o futuro, né? É o presente. E quem começou lá atrás como um hobby, né? E a maioria das pessoas começaram isso como um hobby, hoje colhem os frutos de uma profissão. Mas isso é decorrente de um mercado que tem evoluído a sua forma de consumir. Nosso mercado, ele evoluiu a forma de consumir entretenimento, consumir conteúdo, e o conteúdo digital tem dado mais voz para aquelas pessoas que talvez não tinham tanto recurso assim para gerar uma renda extra, ou para aparecer, ou para criar uma marca em volta de um nome de uma pessoa que talvez não teria tanta oportunidade assim. Então é o presente, e realmente virou uma economia, virou algo muito grande a criação de conteúdo. Ontem, inclusive, nós conversamos aqui com proprietário de uma empresa responsável por recrutar talentos, por encontrar vagas para o mercado. Ele disse que para algumas áreas há uma dificuldade dos mais jovens para entrarem no mercado de trabalho, porque há o sonho de se tornar produtor de conteúdo. De fato, apenas os jovens têm esse sonho, ou o que você percebe é gente procurando alternativa no mercado e encontrando isso na tecnologia? Hoje, a maioria das pessoas, independente de jovens ou não, estão buscando, porque elas já entenderam que o mercado digital é um mercado que é muito rentável, é um mercado que é lucrativo, porque você pode começar com pouco e você pode ganhar muito, e você só precisa de um pouco de esforço, um pouco de estratégia para fazer isso acontecer. É claro, chama muita atenção dos mais jovens isso, né? Porque é a maioria que consome, né? Os mais jovens é quem estão mais no TikTok, nas redes sociais, mas os mais velhos já têm olhado principalmente para os resultados que os mais jovens vêm tendo aí nas redes sociais, e isso tem chamado a atenção de muita gente já. E como é possível ganhar dinheiro na internet? De onde vem a renda? É com publicidade? É com a famosa permuta? A internet, ela é uma mina de dinheiro, né? Basta você saber administrar tudo isso, porque você pode ter uma fonte de renda na internet ou diversas. A principal fonte de renda hoje, que a gente chama que é o marketing digital hoje na sua essência, são os infoprodutos. Então a galera que cria um produto digital, seja qual for o seu produto, né? A gente vê vários casos hoje de senhorinhas até que sabem costurar, sabem fazer tricô e criam um curso de tricô e tá tendo isso como renda. Mas os grandes creators, eles têm muitas fontes de renda. Eles podem ter tanto infoprodutos, as plataformas hoje monetizam. O TikTok, ele te paga por views, o YouTube, ele te paga pelas views. E como a gente tem
um tráfego de pessoas muito grande nas redes sociais desses creators, as grandes marcas também têm chamado muita atenção dessas marcas, porque elas querem ter a marca delas no Omnichannel, né? Em todos os canais. E elas pagam os creators para isso. Então é publicidade, é permuta, é os infoprodutos, é a monetização. Então a internet é um mar de renda. Nós estamos conversando com o Leonardo Rodrigues, videomaker e proprietário da Radô, falando sobre o mercado de produção de conteúdos pela internet. Leonardo, a história mostra que quando surge, por exemplo, a televisão, muita gente dizia que o cinema iria acabar. Quando surge a comunicação pela internet, muita gente dizia que o rádio iria acabar. E esses meios de comunicação estão presentes e aqui estamos, inclusive, no ar. Hoje tem uma discussão a respeito da fotografia em relação à produção de vídeos. Os vídeos estão se consolidando como formato de conteúdo mais consumido nas redes sociais. Existe a discussão sobre o fim da fotografia e o que você pensa a respeito disso? Eu não acredito, Heitor, que exista a possibilidade do fim da fotografia, mas eu acredito que o mercado ele tem se colocado mais competitivo todos os dias. E a nossa forma de consumir hoje, ela é muito dopaminérgica. A gente precisa de estímulos toda hora. Por isso que o vídeo hoje, ele é o material mais consumido na internet. Mas eu creio muito numa profissionalização, sabe? Numa diferenciação. Eu creio que os fotógrafos que vão se destacar nesse mercado são os fotógrafos que realmente sabem contar histórias com suas fotos, os fotógrafos realmente que buscam um diferencial e não ficar no mais do mesmo, sabe? Eu acho que para as outras coisas existirem, principalmente o vídeo, a fotografia precisa existir. Agora, você tem uma história pessoal muito interessante porque você é formado em Direito, é bacharel. Em que momento percebeu que teu caminho estava mais na internet do que no fórum? Heitor, é muito engraçado isso, porque eu vivi a minha vida toda achando que eu seria delegado, advogado, mas no último ano da minha faculdade de Direito, tudo mudou para mim, minha percepção mudou e eu acabei não querendo mais seguir com aquilo. Eu me senti um pouco preso, engessado, e eu queria algo que me desse liberdade de tempo, liberdade geográfica. Eu queria algo que eu pudesse fazer, que eu amasse, que eu pudesse usar minha criatividade. E eu senti que o direito carregava um peso muito grande de todos os problemas. E eu amava consumir conteúdo. Eu amava consumir design, vídeos. E em uma conversa com a minha esposa, a gente chegou no consenso de que a gente deveria partir para uma linha muito criativa, que é trabalhar com isso, que é trabalhar com vídeo, porque isso nos daria essa oportunidade de ficar mais tempo juntos, de ter mais liberdade e usar a nossa criatividade real. Nós estamos conversando com o Leonardo Rodrigues, videomaker, proprietário da Radô, e quem estiver nos acompanhando e também tiver o sonho de trabalhar com o digital, de trabalhar com a produção de conteúdo, e às vezes pensa, mas não é da minha área, eu sou formado numa outra profissão. Qual o caminho que você recomenda para que essa pessoa primeiro entenda o mercado em que ela está entrando e depois possa também fazer parte dessa economia digital que hoje faz parte do Brasil? Perfeito. Eu acredito muito no mercado que tem espaço para todo mundo ainda, tá? Às vezes a gente tem alguma habilidade ou algum hobby que a gente tem e a gente acha que é muito absurdo aquilo, que ninguém vai querer consumir. Mas a internet é um compêndio do mundo todo ali dentro da rede social. E a gente tem que pensar que sempre vai ter público para o teu conteúdo, desde que você tenha algum diferencial, desde que você tenha um conteúdo atrativo, desde que você faça isso com muita vontade mesmo, com vontade de agregar na vida das pessoas, com vontade de entregar algo. Então, a barreira de entrada é muito pequena para quem quer começar a produzir conteúdo. Basta você ter um celular, acesso à internet e muita vontade de fazer. Mas a gente sempre tem que pensar que conteúdo é entretenimento. A gente precisa, de certa forma,
entregar muito conhecimento, a gente precisa agregar na vida das pessoas para gerar transformação, mas a gente também precisa entreter, a gente precisa causar retenção. Então a gente tem que fazer isso de uma forma profissional e estratégica. Nosso ouvinte aqui, o Marcos Silva Bedin, direto de Hortolândia, acompanhando a nossa entrevista, desejando bom dia a todos nós. Ele escreve o seguinte: não são só os mais novos que usam as redes sociais e até a inteligência artificial. Ele conta que eu faço vídeos no Instagram, no Kawaii e hoje comecei no TikTok. Gosto muito, faço como diversão, mas tenho vários seguidores dentro do nicho dele. Não é política, o nicho é sobre animais e pets. Encontrar um nicho é uma forma também de usar o algoritmo a seu favor e crescer dentro daquela bolha? Com certeza. Eu diria que encontrar um nicho é o principal para quem quer produzir conteúdo. Por quê? Fica muito mais fácil a sua comunicação, porque quando você encontra um nicho, automaticamente você aproxima um público. E quando você encontra seu público, é muito mais fácil se comunicar. Você tem uma linha de comunicação. Eu costumo dizer que quem quer falar com todo mundo, acaba não falando com ninguém. Então, encontrar um nicho, eu acho que é a principal decisão para quem quer começar a produzir conteúdo. Nós estamos acompanhando também no Congresso a discussão a respeito da regulamentação das mídias sociais e, principalmente, os limites para quem produz conteúdo. Já existem as leis, mas existem discussões sobre novas aplicações a respeito de uma realidade que, quando o Código Penal foi escrito, não existia ainda a rede social. Você entende que, de alguma forma, essa discussão ela precisa ser feita e qual o caminho que deve ser entre o equilíbrio da liberdade de produzir conteúdo com não ferir o direito do próximo e, principalmente, as leis vigentes? Perfeito. Essa é uma discussão que está muito latente até nos últimos dias, até com o cenário mundial, o CEO do Facebook, do Meta, tem entrado muito nessas discussões, ele tem mudado até o algoritmo em relação a isso, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque como a internet ganhou muita força e ela ganhou muito, muito espaço, a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente faz lá dentro. Eu acho que a gente não pode fazer tudo de qualquer forma lá, sabe? A gente sempre tem que pensar que do outro lado de uma tela tem outra pessoa que está lendo, que está ouvindo o que você está falando, e a gente tem responsabilidade com isso. Da mesma forma que a televisão, o rádio tem responsabilidade com toda a informação que vai passar, eu acredito que a gente tem que ter muita responsabilidade com o conteúdo que a gente vai gerar ali na rede social também. Agradecendo aqui Glauber Artes participando conosco também no canal do YouTube. Num mercado tão saturado quanto as mídias digitais, entregar essência e criatividade nos vídeos é indispensável. A mensagem também de Gabi Arruda, acompanhando o pessoal da Hardô nas redes sociais. Eles fazem um excelente trabalho. Quem quiser conhecer mais, como é que pode acompanhar o trabalho de vocês, Leonardo? @Hardô_Filmes, sem o E, M mudo S, Hardô Filmes no Instagram. Nós conversamos com Leonardo Rodrigues, videomaker e proprietário da Hardô Filmes, sem o E, para você encontrar no Instagram e seguir também as dicas de produção de conteúdo pela internet. Leonardo, muito obrigado pela sua atenção, uma boa sexta-feira a você, a toda a equipe e um bom final de semana. Obrigado, Heitor, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.